Disponibilizar minha tela. Nós continuamos hoje a leitura do Vazio Luminoso. Iniciamos com a invocação de Tapiritsa. Que maravilhoso! És a emanação coração de contusão. Teu corpo aparece como um cristal branco luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamento, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que autoliberta de ilusão, que é o samsara, da liberação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realizações tornam-se manifestas, e samsara e nirvana liberam-se em nossa mente natural. Nessa vastidão dispõem-se as 3 dimensões, que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados, e possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, neste exato momento, o grande significado, para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo, possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão e possa minha mente ser liberta. Então, na semana passada, a gente foi lendo o texto sobre o Dzogchen, o vazio luminoso, né, da Francisca Fematli. E hoje nós completamos essa leitura, né, em que ela vai aprofundando o tema do Dzogchen. A gente deu uma paradinha na leitura do livro do Rinpoche para tentar, de alguma forma, tornar mais clara, mais claro aquilo que é chamado de visão Dzogchen. E aí, com esse texto, a gente foi se aprofundando, nessa reflexão. E nós paramos exatamente onde está marcado aqui em verde, né? Onde está marcado, e está disponível aí na tela, e a gente dá sequência a partir daqui. Eu vou retomar o, aquele bate-papo sobre o Dzogchen, onde ela vai trazendo a pergunta e a resposta, né? Para que fique mais fácil, essa nossa conversa. Atingir a iluminação pode parecer não ser nada especial. Aqueles que a atingiram
parecem viver de uma maneira completamente comum e mundana, sem mesmo meditar, sem nenhum sentido de ter conquistado algo. O estado ideal de ser de um praticante Dzogchen é totalmente natural. Combina consciência focada com relaxamento sem esforço. Desse ponto de vista, toda meditação é inventada e todas as práticas são artificiais. A perspectiva do Dzogchen, falávamos um pouco sobre isso na semana passada. Como o Dzogchen está relacionado à base, qualquer prática, qualquer construção na perspectiva do Tantra é uma invenção, é a mente em movimento. Então, é a mente que produz coisas. Tentar atingir a liberação por meio delas é como uma cobra se enroscando em nós cada vez mais apertados, em vez de se desenroscar sem esforço no espaço. A perspectiva do Dzogchen é exatamente liberar tudo isso, liberar inclusive todas as amarras, né? E aqui é um ponto bem importante da perspectiva do Dzogchen, que é esse ponto relacionado à meditação. A pessoa deveria simplesmente se apoiar natural e espontaneamente na natureza básica da mente. Existe uma história sobre um lama chamado Zurchumpa, que ilustra o estado contínuo de consciência focada que isso requer. Ele estava sendo questionado por um estudante de uma tradição diferente que perguntou: no Dzogchen, a meditação não é considerada a coisa mais importante? Né? Então, esse aluno lá de uma outra tradição perguntou: no Dzogchen, a meditação não é considerada a coisa mais importante? O que o Lama respondeu: o que há para meditar a respeito? Então, o estudante perguntou: bem, você nunca medita? Ao que Zumchupa respondeu: o que é que existe que possa jamais me perturbar, distrair? Tem uma historinha desses contos tibetanos que o filho, o pai dele é um lama famoso, e o filho conhece um outro lama que desenvolveu uma técnica de meditação em que ficava por horas, por dias no estado de meditação. E o filho se fez aluno desse outro lama. E um dia ele chega em casa e fala para o pai: pai, o meu professor, ele consegue ficar por, sei lá, 12, 13 horas em estado de meditação. E o pai responde: eu estou há 30 anos. Né? No sentido de que, na perspectiva do Dzogchen, há, há, há uma necessidade, ou faz parte da prática Dzogchen, conciliar a visão natural, a mente natural, com todas as coisas que se faz no dia a dia. E até a gente brincava na semana passada, né? O praticante atinge a iluminação e vai lavar a louça. Não há nada de extraordinário, nada muda. O que muda é a visão. Por isso, a perspectiva do Dzogchen é essa perspectiva da visão. Já que não existe nada sobre o que meditar, não meditar nada em nada mesmo. Já que não existe nada para ser perturbado, estável em obsequiosidade, olhe de maneira desapegada para o estado da não meditação e não perturbação. Autoconsciência, autoconhecer, autoiluminar, brilha claramente. Essa própria alvorada é chamada de mente desperta. O olho que vê. E essa é a perspectiva, né? A perspectiva não é o objeto da meditação, não é o objeto ou a forma, aquilo que nós contemplamos.
na perspectiva do Dzogchen, é o olho que vê, é a base, não é o objeto. E aí ela continua: se alguém olhou fundo o suficiente para a natureza da mente e é capaz de tornar-se como a base daquele estado, então se torna possível usar todas as percepções dos sentidos e toda a experiência da vida para aumentar sua própria realização. Se atingimos ou realizamos a natureza pura da mente, é possível que a gente utilize, então, tudo aquilo que surge nos sentidos, tudo aquilo que surge enquanto percepções, né, é como uma experiência para aumentar essa realização, sem jamais perder de vista o vazio básico da mente. O que quer que aconteça é reconhecido como uma exibição do seu aspecto luminoso. Uma vez que nos conectamos à base, qualquer coisa que surja é essa exibição, né? Uma outra forma de falar dessa exibição é a radiância, né? É aquilo que brilha. Então, tudo, absolutamente tudo que acontece é reconhecido como perfeito, como completo, como iluminado, como uma exibição do aspecto luminoso. Esse é o caso durante o nosso estado de vigília diário, durante os sonhos e também após a morte, o bardo. Torna-se especificamente importante reconhecer quando as visões do bardo aparecem, assim também no sonho, reconhecer o corpo de sonho que surge no sonho. Se nos tornamos acostumados a reconhecer o que quer que surja como uma expressão da natureza luminosa e vazia da nossa mente, então não seremos levados por nenhuma aparência, por mais impressionante ou aterrorizante que ela possa ser. Se nós estamos na base e olhando a partir da base, tudo que surge nós reconhecemos como uma exibição da mente. No horário seguinte, nós estamos praticando e estudando os yogas dos sonhos. E os yogas dos sonhos é exatamente essa perspectiva. Tudo aquilo que surge no sonho é nada mais, nada menos do que uma exibição da própria mente. Então, Tenzin Wangyal Rinpoche, ele vai sempre dizer que o que surge no sonho é você. Então, aquela imagem que surgiu no sonho é você. As sensações que se teve no sonho é você. Absolutamente tudo o que surge, o que vem, o que aparece é você. É exibição da própria mente. É a radiância da mente. Na perspectiva Dzogchen, tudo aquilo que surge na mente é a mente. E aí ela continua: consciência de todas as aparências como mente, sem apego, está desperta, embora ver e visto surjam. A consciência de tudo que surge na mente, todas as aparências surgem como mente, então, sem apego. Essa mente desperta percebe também aquilo que vê e aquilo que é visto como mente. As aparências não são equivocadas. O erro vem através do apego. Então, aquilo que surge não tem existência intrínseca. E onde surge a ignorância? Através do apego. A partir do momento em que nós abraçamos aquela forma de pensamento e seguimos ou ressachamos, que é o contrário do apego, a aversão, aqui tem o erro. Conhecendo o pensamento de apego como mente,
ele é autoliberado. E o texto, aqui é o texto esses poeminhas que ela traz, é texto do Karma Limpa, né? Conhecendo o pensamento de apego comumente, ele é autoliberado. E o texto continua: não existe nenhuma aparência que não seja conhecida como originada da mente. Qualquer aparência que surja é a própria mente desobstruída, embora ela surja como a água e as ondas do oceano, já que elas não são duas. Isso é liberado na natureza da mente. E aí a Francisca continua. Nossa essência intrínseca é um estado da maior simplicidade, embora durante o processo de se revelar, tenhamos de trabalhar com a complexidade e a confusão de nossas mentes, como elas são, como elas estão no presente. Pode parecer que os ensinamentos como esse, na verdade, encorajem a não meditar ou a fazer qualquer tipo de prática. Parece que o Dzogchen está encorajando a não praticar o, o Tantra, a não meditar, a não realizar as práticas. Entretanto, as vidas dos grandes mestres Dzogchen mostram que eles passavam muitos anos em retiro e fizeram esforços tremendos antes que atingissem o estado espontâneo da consciência natural. Em adição, suas biografias revelam que tiveram uma fé e uma devoção extraordinárias a seus gurus e grande respeito por todos os estágios do caminho. Podem existir algumas poucas pessoas que, com o resultado de práticas em vidas anteriores, possam penetrar direto na essência em curto período de tempo, mas a grande maioria de nós precisa passar por um período mais longo de preparação. Para se basear no estado de não meditação e não perturbação, precisamos praticar a meditação convencional primeiro, senão apenas permaneceremos sob a influência da perturbação e distração, quer estejamos conscientes disso ou não. Como diz o texto, todos os seres são, na realidade, essência desperta, mas sem praticarem de fato, eles não irão despertar. Essa é a perspectiva interessante, né? Porque, de fato, todos nós já somos a realização, já somos a essência desperta, mas se não fizermos o caminho, nós não vamos despertar. Mesmo que não possamos perceber aquela essência no presente, simplesmente sabendo a respeito dela e tendo fé nela, fazem uma enorme diferença. Esses maravilhosos ensinamentos são como o sol num dia nublado. Podemos ter completa confiança que o sol está sempre por trás das nuvens. A visão Dzogchen pode impregnar subitamente todo o caminho, qualquer que seja a prática na qual estejamos engajados e em qualquer estágio que tenhamos atingido. O texto conclui com este último conselho: ver sua própria consciência de forma nua e direta. Essa autoliberação, através da visão nua, é muito profunda. Então comece a conhecer isso por si mesmo, sua própria autoconsciência. Esse texto ajuda a complementar a compreensão e a perspectiva do que nós estamos estudando, né? Do Dzogchen enquanto uma forma de ver, enquanto uma visão. Marcos, está contigo. Eu só queria entender um pouco melhor, quando você fala da visão, né?
Você está falando da visão em termos de olhar e ver, ou seria o caminho da visão, aqueles 5 caminhos Mahayanas, ou é diferente? Porque para mim soa assim meio difícil de entender, né, o que quer dizer com essa parte da visão, né? Certo. O Dzogchen, o Tiago está aqui, talvez o Tiago até possa ajudar se é, nessa resposta. Mas o Dzogchen, ele é sobre a visão. É a forma de ver, o modo de ver. Então, e esse modo de ver, ele parte do princípio que é uma visão desobstruída, em que tudo aquilo que surge, tudo aquilo que nós experimentamos, nada mais é do que a radiância da própria mente, a expressão da própria mente em movimento. Então, quando nós mudamos a forma de ver, é como se nós olhássemos para tudo como uma expressão da mente e que não é diferente da mente. Então, o estado desperto, essa visão, é uma visão na perspectiva da não dualidade. Então, nós mudamos a nossa posição diante das coisas. Nós mudamos a forma com que nós olhamos para tudo que surge. Então, há uma perspectiva da visão, da forma de compreender, da compreensão, e uma perspectiva também que parte dessa experiência direta da natureza da mente. Quando se faz essa experiência direta da natureza da mente, surge a percepção de tudo como expressão da própria mente. Então, Dzogchen é um caminho pela visão, né? A visão, a meditação e a conduta. Normalmente nós temos esses 3 giros, né? E o Dzogchen, ele está focado na visão, que é a perspectiva de uma experiência direta, mas que pressupõe também uma, uma capacidade intelectual, de compreensão do próprio Dzogchen. Né? O Rinpoche trata bastante disso, né? Da necessidade de desenvolvimento de uma compreensão do que é a visão Dzogchen. Então, no Maravilhas da Mente Natural, lá no início, o Rinpoche ele vai discutir um pouquinho mais e ele traz essa perspectiva do Dzogchen enquanto visão, né? O desenvolvimento de uma visão na perspectiva da tradição. Então, é uma visão não dual, é uma experiência não dual, porque tudo que surge, surge como radiância e como manifestação. Vamos tentar explorar um pouquinho mais isso. Quando nós, na perspectiva do Dzogchen, eu gosto muito da imagem da mente-céu, que é para onde os tibetanos, um dos encaminhamentos que eles dão. E muitas vezes, quando nós praticamos aqui, nós dizemos: leve a consciência até o coração, visualize-se flutuando no céu, dissolva o corpo e se funda ao espaço, ao céu. Então, tudo aquilo que surge não é nem bom nem ruim. Porque uma vez que eu estou nessa perspectiva da mente-céu, é como um espaço aberto, amplo. Nesse espaço aberto, amplo, não há distinção entre bem e mal, entre certo e errado, entre grande e pequeno.
tudo que surge é perfeito e completo. Tudo que surge é expressão do espaço. Então, quando nós olhamos na perspectiva do espaço, surge Sol, pensando como espaço sideral, surge Lua, surgem estrelas, surgem planetas, asteroides, e tudo isso é expressão do próprio espaço. É esse espaço que acolhe tudo. Se a gente trouxer mais perto, é o céu. E essa é a ideia do Dzogchen. O céu acolhe tudo. Passa uma nuvem, passa um avião, chove, vem uma nuvem de tempestade, vem uma nuvem mais singela. E nada, absolutamente nada, perturba o céu. O céu não muda pelo fato de uma nuvem passar por ali, dele ficar nublado, de ter sol, não ter sol, ter lua, não ter lua. Essa é a perspectiva mente-céu. Não muda. Então, a perspectiva mente-céu, que é uma imagem muito boa utilizada pelos tibetanos, é essa perspectiva da abertura do céu claro no dia de outono, como o Rinpoche diz. Só há abertura. A natureza da mente é como céu. Aberto, amplo, espaçoso. Então, uma forma de experimentar essa mente-céu é, é como uma prática, como essa prática, tentar se visualizar, se dissolver e manter somente a atenção desperta, fundida ao espaço. Então, quando se faz essa experiência, o texto da Francisca fica bem mais claro. Quando aquele diálogo entre o estudante e o aluno, aquele aluno que não é do Dzogchen, e o Lama vai dizer, o estudante, o aluno e o Lama, e o Lama vai dizer, não há no que meditar. Porque a perspectiva de total integração, de total abertura, e tudo aquilo que surge é radiância da própria mente. Onde que está o problema? Se minha visão não está apurada. E aí a minha percepção em relação à nuvem que surge faz com que surja o que ele chama de erro. Tudo é radiância. A nuvem que surge no céu é radiância, o pássaro que surge no céu é radiância. Agora, o apego, quando passa um pensamento e eu pego esse pensamento e sigo esse pensamento, aqui eu começo a me perder. Então, a visão Dzogchen é uma visão em que todos os pensamentos vão surgir. Eu só não preciso me apegar. Eu só não me apego. E tudo que surge, surge como radiância. Na visão Dzogchen, eu tenho coragem de olhar diretamente para aquilo que surge. Os textos dizem que se eu tenho um vício, se há um grande veneno, o simples fato de eu olhar direto para ele, imediatamente ele se desvanece, porque ele não tem realidade em si. Ele é um erro. Mas o erro que surgiu do apego. Então, uma prática importante para experimentar fazer a experiência desse vazio, fazer a experiência dessa visão, é o que os tibetanos chamam de mente-céu. Simplesmente relaxa. Então, o Dzogchen é
sobre uma visão relaxada de tudo aquilo que surge, aberta, compassiva, mas que não muda, não quer mudar o que está aí, simplesmente relaxa. Então, o que diferencia Sansara e Nirvana na perspectiva Dzogchen? O olhar. Os mestres dizem que o Sansara e o Nirvana é como se fossem os dois lados da mesma mão. O que muda de onde eu estou olhando. Uma perspectiva do apego gera o Sansara. A perspectiva da liberação gera o Nirvana. O olhar desobstruído gera o Nirvana. A prece de Tapiritsa, que é essa prece que nós chegamos exatamente no momento em que a prece é apresentada ali no livro, na página 67, a prece de Tapiritsa é exatamente uma passagem, uma visita por todos esses temas. Então, quando nós praticamos, recitamos a prece de Tapiritsa, nós visitamos todos esses temas da visão Dzogchen, do Dzogchen. Né? A gente poderia aqui ficar horas refletindo sobre a prece, e a gente vai fazer isso a partir da próxima semana, quando a gente vai começar a ler um outro texto, que é um comentário de Tenzin Nandak, Rinpoche, sobre a prece de Tapiritsa. E ele todo diz da perspectiva do Dzogchen, né? É o coração, emanação, coração de Kuntunzampo. Teu corpo aparece como um cristal branco, luminoso, translúcido, né? Claro e sem impurezas. Então, a imagem do cristal, a perspectiva do cristal, o cristal é muito utilizado na perspectiva do Dzogchen. O cristal, você consegue ver através dele. Esse aqui ainda tem algumas impurezas, né? Tem aí da formação da rocha. Mas o cristal ele é translúcido, né? É possível ver atrás dele. E conforme a luz bate nele, ele brilha, ele irradia a luz em todas as direções. Quer dizer, e ali continua está nu, né? Não carrega nenhum ornamento. É simplesmente isso, nada mais do que isso, pura e simplesmente isso. Dotado das duas sabedorias, né? Da dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados. O pico do caminho da realização, o cume, né, o ponto mais alto, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Indicas o caminho natural, a base que autoliberta de ilusão. Né? O que é a ilusão? A ilusão é o samsara, da libertação, que é o nirvana. A liberação é o nirvana. E dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Na próxima semana a gente vai discutir um pouco sobre essa perspectiva no Dzogchen dos sons, das luzes e dos raios, porque aparece nos comentários de Tenzin Nandak. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar
todos os estágios do caminho, porque todos os estágios no Dzogchen são realizados no mesmo instante. O caminho, o fruto, tudo é realizado no mesmo instante. Experiencias a realização, experiências e realizações tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se em nossa mente natural. Por quê? Porque não há dualidade na perspectiva do Dzogchen. Não há samsara, não há nirvana. Eles estão libertos, eles são libertos. As três dimensões, o caminho, o fruto, tudo já é o fruto. Com devoção unifocada a ti, Tapiritsa, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferir o empoderamento sobre mim e sobre os outros, pacifique em todos os obstáculos, possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser desperto, que é o que dizia o texto anterior. O apego, o autoapego, porque o autoapego cria uma coisa chamada eu, né, precisa ser liberto. Por isso, concede sobre mim, nesse exato momento, grande significado, para além do intelecto da base primordial, vazia e sem raiz. Por quê? Porque no Dzogchen nós estamos falando de uma experiência direta. Então, e essa experiência direta está para além do intelecto. O intelecto é importante para compreendermos tudo isso, mas a experiência direta da base está para além do intelecto. Então, nós vamos para a página Oi, Denis. 68. Oi, pois não, Tiago, está contigo. Então, essa pergunta do Marcos é muito boa, né? O que que é visão de Zotin? E você fez uma digressão muito precisa sobre, sobre esse tema. Eu não teria muito o que acrescentar, mas eu consigo entender um pouco melhor quando eu comparo a visão de Zotin com as outras visões budistas, os outros caminhos, né? Então, como você apontou, no budismo tibetano a gente fala de visão, conduta e fruto. E visão, conduta e fruto estão na base de todos os ensinamentos, de todos os níveis de ensinamento no budismo tibetano. A questão que você apontou da visão no Dzogchen ser mais importante, eu entendo não é necessariamente que ela é mais importante, mas é porque visão, conduta e fruto estão indissociáveis, não estão separados no Dzogchen. Então, por exemplo, no Sutra, a visão é a visão da vacuidade, é a visão básica do Mahayana, a vacuidade. Então, essa é a visão, ou seja, esse é o princípio, essa é a perspectiva, esse é o conhecimento básico. Eu entendo visão como conhecimento básico, assim, a base, a base fundamental daquele ensinamento. Então, no Sutra, a base fundamental, o princípio, a visão é da vacuidade. A conduta do Sutra é a conduta baseada na ética, na disciplina, nestes métodos, nessas condutas mais de esforço em relação à conduta em nossas práticas diárias, buscando aumentar as virtudes, diminuir os vícios. Então, a visão da vacuidade, a conduta da disciplina e o fruto, o nirvana. No Tantra, a visão é a visão do reino puro da mandala, das deidades. É a união de vacuidade com luminosidade.
Então, um ponto de partida do Tantra é a, é a visão pura a partir da nossa união com a deidade, com as deidades tântricas, com a mandala. Então, a gente percebe o mundo como manifestação da mandala. Essa é a visão do Tantra. A conduta no Tantra passa pelas práticas de transformação em nós mesmos, no final das contas, como deidade. Nós nos transformamos na deidade pura e transformamos os nossos venenos. Então, fazemos mantras, fazemos cho, fazemos inúmeras práticas que vão trazer os nossos venenos e transformar esses venenos em sabedoria. Então, essa é a conduta no Tantra. E o fruto também o fruto de todos será a iluminação, né? Também é a iluminação. É o resultado que a gente alcança após a gente se unir de modo integral com a deidade. A visão de Dzogchen é uma visão que, quando experienciada e integrada, é, de fato acaba tirando a necessidade de qualquer conduta e de qualquer fruto, porque o fruto no Dzogchen já é dado desde o início. A própria visão, o princípio, o entendimento básico do Dzogchen é que a realidade, e nós como estamos agora, já é a própria iluminação. Então, por isso que a gente não deve se esforçar para fazer nada. Por quê? Porque todas as condutas e todo fruto já está, desde o início, realizado, alcançado. Então, é mais ou menos assim que eu tenho percebido essa diferença entre visão, conduta e fruto, e entendendo a especificidade da visão no Dzogchen, que se uma vez compreendida e realizada, já tira a necessidade da conduta e do fruto, porque a conduta e o fruto já estão presentes na visão, já estão integradas na nossa própria experiência de, de experienciar a realidade como completa, perfeita, espontaneamente pura. Mais ou menos por aí, assim. É, a gente, e o Thiago tem razão, a gente faz várias digressões na tentativa de dizer, né, aquilo que de alguma forma é muito difícil de dizer. Mas seja como for, a, o texto, ele também nos ajuda nessa perspectiva quando nós lemos e relemos aí da página 63, e é uma leitura difícil, até a página 67, principalmente a parte em que Tapiritsa, renascido como Nieleg, vai responder essa pergunta, né? Então, eu acho que vale a pena a gente reler rapidamente, porque isso pode ajudar não só ao Marco que fez a pergunta, mas até a gente a ter um pouco mais de compreensão do que é essa visão. Nessa perspectiva, nós ficamos muito na cercania no estudo, né? Nós não conseguimos dizer exatamente o que é, mas nós ficamos apontando e trazendo alguns elementos que podem ajudar a gente a, a compreender. Então, na historinha, Tiago, muito obrigado. Ajudou assim a gente a ter é, mais elucidação, né, sobre o tema, e foi direto ao ponto também. E aqui no texto, quando o Rinpoche está relatando os dois discípulos que Tabitha tem numa vida anterior, e depois, quando ele volta como criança, e ele, como criança, vai dar novamente esses ensinamentos.
E tem aquele momento em que Lodpo, nós estamos na metade da página 65, em que ele sai da caverna, né? É, e aí ele prostra, se oferece respeito, o aluno sai da caverna, Dianling, que é Tapiritsa, mas era uma criança, frente ao mestre, se prostrou e ofereceu 9 vezes seus respeitos de maneira tradicional. O mestre notou que o menino era treinado na doutrina e lhe perguntou: quem é seu mestre? Que meditação você pratica? O que você está carregando na sua bolsa? Por que você está se comportando desse modo? Para onde você vai? E Nieleg, que essa emanação de Tapiritsa, responde: a visão é meu mestre. Eu pratico o estado não conceitual. Eu medito acerca de tudo que vejo nas 3 dimensões da existência. Estou carregando pensamentos em minha bolsa. Meu comportamento é a conduta, né? É trabalhar como servo dos seres sencientes. E para onde estou indo, não vou lugar algum. O mestre ficou desapontado. Ele se orgulhava de ser um mestre importante e achou que a resposta da criança fora desrespeitosa. Ele retrucou ceticamente: se a visão é seu mestre, isso significa que você não tem um mestre. Se o estado não conceitual é sua prática, significa que você não precisa de alimentos nem de roupas. Se a sua meditação são todas as visões das 3 dimensões, significa que você não precisa meditar. Sem meditar, você obterá perdão, significa que você não precisa meditar. Sem meditar, você obterá completa realização. Se você está carregando pensamentos em sua bolsa, significa que você não tem desejos. Então o menino disse: se você não entende visão como sendo o mestre, então quem ensinou o Buda primordial? Essa é a pergunta. Se a visão não é o mestre, quem teria ensinado o Buda? É a própria visão. Ele queria dizer que, a fim de entender a verdadeira condição, não há necessidade de um mestre. O mestre explica e confirma a experiência da própria visão inata do praticante. Própria base, o olho que vê. Algo que este já sabe. Então, o mestre, ele explica, ele aponta, confirma a experiência do discípulo, mas é algo que o discípulo já sabe. Não há nada de novo que o mestre possa ensiná-lo. E aí ele continua: minha prática é o estado não conceitual, porque nessa base não há nenhum pensamento. Pontos de vistas conceituais não são práticas de meditação. Minha meditação são as visões dos 3 mundos. Na verdadeira natureza não há parcialidades. Lembra a perspectiva do espaço? Tudo que surge é perfeito e completo, não há bem e mal. A visão, ela só observa, ela só vê, ela só capta. Não tem uma ação julgadora que o ego propõe de acolher e rechaçar. Ele só acolhe. Se houvesse, se houver parcialidade, não seria meditação. Se estou levando pensamentos em minha bolsa,
significa que os desejos acabaram, portanto, não tenho nenhum pensamento. Se você não tem conceitos, você compreende o significado. Se minha prática é ser o servo de todos os seres, significa que todas as experiências de gozo, alegria e sofrimento carregam um único sabor, e experimentar a não separabilidade do bem e do mal é a minha prática. E aí a gente vai ter o Nangzer Lopo se irritando cada vez mais com as respostas de Tapiritsa, né? Então Tapiritsa vai dando o ponto central do Dzogchen e ele vai cada vez mais se irritando até que ele reconhece que é o próprio Tapiritsa que está ensinando. Aí vem a prece de Tapiritsa, e na página 69 tem as instruções que aí o Rinpoche, e aqui ele vai tratar da visão de novo, aqui o Rinpoche vai sistematizar os ensinamentos de Tapiritsa desse texto. Então tá ali, instruções finais de Tapiritsa. Primeiro, Tapiritsa concedeu a instrução sobre as 4 bondades. A primeira bondade, a visão. Por sua capacidade de tudo permear, permite que a autoconsciência desperta não condicionada adentre a visão autoliberada, não aprendida pela mente. Esse caminho é bom. Meditação permite que a experiência desprovida de base perceba incondicionalmente a meditação não referencial e clara em si mesma. Esse caminho é bom. Comportamento sem a escolha dualística permite que a visão experiencial realize diretamente ações flexíveis, isentas de apego. Esse caminho é bom. Fruto permite que os limites da esperança e do medo se autoliberem na realização que não se obtém, mas que surge por si mesma. Esse caminho é bom. Então, visão, meditação, conduta e fruto, as 4 que o Rinpoche chamou de bondades, de alguma forma, na perspectiva Dzogchen, tudo isso perpassa pela, é, pela experiência direta da natureza da mente. Então, meditação é a base, visão é a base, o fruto é a base, e o comportamento é não dual, não há uma escolha dualística. Então, é expressão, é expresso pela base, o que permite com essa visão não dual, é aquilo que o Rinpoche chama de ações flexíveis. Vamos só continuar, nós vamos continuar na próxima semana a partir daqui. Depois de dar esse ensinamento, Tapiritsa ficou em silêncio por um momento e então continuou com o ensinamento sobre as 4 aplicações da prática. Você não pode praticar a natureza dos fenômenos. Você não pode praticar a natureza dos fenômenos. Aplique o estado da não prática da natureza dos fenômenos. Você não consegue entender o Dhammakaya usando a lógica, causa e efeito da mente. Aplique a mente que está além das causas, além de causas e das causas secundárias. Por isso, experiência direta. Nós não conseguimos compreender. Você não pode encontrar o conhecimento essencial. Aplique aquele que você não é capaz de encontrar. Você não consegue mudar tentando fazê-lo. Aplique o estado imutável.
e na semana que vem nós continuamos a partir daqui. Hoje é aniversário de Tenzin Wangyal Rinpoche. Na prática de yogas dos sonhos, daqui a alguns minutinhos, a gente vai fazer uma acumulação do mantra de longa vida e é, a nossa prática vai ser essa prática em homenagem e acumulando o mantra de longa vida para Tenzin Wangyal Rinpoche. Então, vamos só dedicar a nossa prática agora e em 5 minutinhos nós voltamos para os yogas do sonho e do sono. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Acabei falando demais. Vamos à dedicação. Toda a virtude pura, realizada por meio das 3 portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos 3 reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos 3 venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos 3 corpos. Como hoje é aniversário de Tenzin Wangyal Rinpoche, nesse momento a gente faz mais o estudo, mesmo assim, vamos recitar a prece de longa vida. Pelas bênçãos das 3 joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Sodron Akar Mulat Nam Odo Muye Tsenidza. 5 minutinhos nós voltamos para prática para o estudo e prática dos yogas do sonho e do sono.